Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. Aranhas. Oliva fica sentada esperando pacientemente para ser atendida. Com as palmas das mãos suadas juntas que jaziam nervosamente em seu colo. Seus olhos no intervalo das lágrimas e sua mente correndo com pensamentos negativos. Ela voltou sua atenção para a decoração aconchegante do quarto. O item mais magnético da sala era a ampla mesa executiva em mogno com detalhes únicos entalhados à mão que traziam sofisticação e beleza ao ambiente. A mesa tinha apenas alguns itens que incluíam um porta-canetas, um globo de neve com uma ampulheta conectada a ele e um caderno. Fascinada com o globo de neve, ela estendeu a mão para tocá-lo quando, pelo canto do olho, viu uma aranha andando sobre a mesa. Talvez tenha sido sua imaginação, mas parece que a aranha parou e olhou para ela, envergonhando-a psicologicamente com 8 olhos iluminados que penetravam o medo e o desconforto. Oliva começou a hiperventilar, ficando em plena tensão, derrubando a cadeira em que estava sentada. Andando na ponta dos pés em direção à porta até que ela estava diretamente sob o batente da porta esbarrando em uma pessoa, ela se virou e deu um leve sorriso. Depois de explicada a situação, a aranha foi retirada e a marcação decorreu normalmente. Oliva fechou os olhos e contou até 10 conforme indicado por seu psiquiatra. Uma mulher de meia idade chamada Samantha com cabelos ruivos, sardas e um lindo sorriso. Ela vinha vê-la há meses por causa de seus terrores noturnos. Cada sessão sempre terminava igual à anterior, a ponto de ela ter medo de dormir. A privação de sono interrompeu sua capacidade de concluir as tarefas diárias e estava fazendo com que sua família se preocupasse com ela. Ela se sentiu envergonhada e sem esperança, mas concordou em dar mais uma chance. 10, 9, 8 e antes de terminar a palavra 7 ela estava em hipnose completa. Os olhos de Oliva se abriram ao som de seu nome sendo chamado. A voz era calma e familiar. Ela queria responder com suas palavras, mas nenhum som saiu. Sua garganta estava extremamente seca e engolir era um desafio. Não havia umidade suficiente em sua boca para produzir saliva. Ela respirou fundo algumas vezes, mas decidiu respirar menos. O ar que entrava por seu nariz e circulava por seu corpo parecia pequenas facas cortando suas entranhas. Ela instantaneamente tentou se mover, mas encontrou seu corpo envolto em uma substância macia, mas pegajosa. A única coisa que estava desembrulhada era a cabeça dela. Não querendo entrar em pânico, ela moveu os olhos ao redor, mas tudo o que podia ver era uma luz fraca, atrás do que parecem ser sombras de uma janela. Oliva então ouviu um arrastar de pés até o som do arrastar. Ela ficou em completo silêncio. Ela esperou alguns segundos antes de tentar se libertar. Então ela ouviu o arrastar de novo, mas desta vez havia outro som. A confusão se transformou em muitos baques, agora Oliva estava com medo. A umidade do ar era avassaladora, fazendo com que Oliva lutasse para respirar. Lágrimas encheram seus olhos como uma chuva violenta. Então o som de batida ficou cada vez mais alto até que estava bem próximo à sua orelha. Olivia sentiu algo peludo e espinhoso contra sua bochecha. Oliva olhou em volta e viu 1 milhão de pequenos olhos escuros e vazios olhando para ela. Ela rapidamente percebe o que estava olhando e a situação em que estava. Oliva estava caçada com uma aranha e ela era sua presa. Os olhos pertencem a pequenas aranhas bebês e a coisa peluda em sua bochecha era uma das pernas da mãe. O corpo da mãe era do tamanho de um touro e suas pernas eram longas e grossas. Suas presas estavam diretamente no topo da testa de Oliva, fazendo com que ela movesse a cabeça rapidamente de um lado para o outro,
mas a baba cobria seu rosto e cabelos. Ela tentou desesperadamente gritar, mas não tinha voz. Ela então ouviu um som de estalo. Ela olhou para baixo e as aranhas bebês estavam agora por todo o corpo. Os olhos de Oliva se arregalaram de terror tentando se libertar, mas suas tentativas falharam. Oliva fechou os olhos se preparando para o pior. Ela deixou seus pensamentos vagarem. Quando o som de seu nome sendo chamado a puxou de volta, dando-lhe esperança, mas a voz estava mais frenética agora. A luz fraca em seus olhos estava diminuindo e ela podia sentir as aranhas perfurando sua pele e cortando suas entranhas. 3, 2, e o som tocou alto nos ouvidos de Oliva. Embora ela estivesse segura, estava visivelmente claro que reviver seu pesadelo a havia afetado. Foi-lhe oferecido um copo de água fria e alguns minutos para recobrar os sentidos. Oliva tinha acabado de terminar o ensino médio e era a mais velha de 6 irmãos. Ela tinha um emprego de meio período e ajudava na casa. Sua mãe, uma alcoólatra intimidadora com uma grande personalidade, dizia coisas mesquinhas e desrespeitosas para Oliva. Já Oliva tinha uma personalidade tímida e baixa autoestima. A maior parte de sua sessão girou em torno de autorreflexão, habilidades de enfrentamento e pensamento positivo, além de entender seus pesadelos. Seu médico explicou que os sonhos podem ser uma coisa complicada de explicar. Às vezes representam nossa inconsciência, outras vezes servem como um sinal de alerta, e alguns parecem mudar nossa perspectiva. Quando a sessão acabou, Oliva estava se sentindo entorpecida e deslocada. Ao chegar em casa, sentiu o cheiro da comida da mãe, junto com a demanda de seus irmãos por sua atenção. Ela estava exausta, mas ainda encheu seus irmãos e irmãs de amor. Ela caminhou em direção à cozinha um pouco hesitante em ver sua mãe porque ela nunca sabia em que tipo de humor ela estaria. Exatamente como ela esperava, sua mãe estava bebendo. Latas de cerveja estavam espalhadas pelos tampos da cozinha. Sua mãe a cumprimentou com comentários grosseiros e fez sinal para que ela se aproximasse. Inquieta com a camisa, Oliva caminha em direção à mãe, mas para alguns passos. Sua mãe tinha um sorriso sinistro e olhos vermelhos que instantaneamente deixaram Oliva com medo. Na manhã seguinte, enquanto Samantha tomava seu café habitual, ela liga a televisão para conferir as notícias do dia. Seu telefone estava em sua mão e notou que ela tinha 3 chamadas perdidas de seu chefe. Curiosa para saber qual era a urgência, ela discou o número, esperando ouvir uma voz do outro lado. Quando as últimas notícias relataram um evento devastador, ela largou o telefone horrorizada quando assistiu à última notícia na televisão. Uma mãe de 7 filhos envenena 6 de seus filhos, o que os leva à morte. A mais velha, amarrada a uma cadeira com fita adesiva, perdeu a vida por estrangulamento. O nome da mãe e os nomes de todos os 7 filhos piscaram na tela. Samantha cai de joelhos ao ver o nome da filha mais velha. Era Oliva. Com o coração partido, Samantha se culpou por não ter visto os sinais antes e fez uma pausa em sua carreira. Agora, toda vez que ela vê uma aranha, ela tem flashbacks do pesadelo de seu paciente. Cada detalhe se repete continuamente em sua cabeça. Monstros ocultos. A névoa era espessa como as panquecas que papai costumava fazer. Alice ainda se lembrava do gosto deles, aquela leveza fofa que o pai nunca havia dominado. Ela sentia falta deles. Um puxão em sua camisa a tirou de seus pensamentos, e ela olhou para baixo para ver os grandes olhos castanhos de Clover olhando para ela. O que está errado? Clover perguntou, e Alice piscou de volta, sem saber como responder a essa pergunta. Ela conseguiu sorrir, uma dor latejando em seu lado enquanto apertava a mão de Clover.
Ela olhou para trás, à frente deles, para a vasta estrada. Um carro estava abandonado ao lado, a frente dobrada sem cerimônia em torno de uma árvore. Galhos estalavam à distância. Nada, Lucky, ela brincou enquanto olhava para a prima, olhando para a linha das árvores na beira da estrada antes de olhar para a prima quando ela riu. Eu não tenho sorte. Clover deu uma risadinha quando eles começaram a andar pela estrada árida, o vidro triturando sob as botas de Alice enquanto eles passavam pelos destroços de um carro. Claro que você está, pensou Alice, mas outra pontada em seu lado fez seu sorriso vacilar. Ela olhou para o relógio, uma rachadura atravessando o mostrador de vidro empoeirado. 18 horas, ela ainda tinha tempo. Você nos trouxe até aqui, não é? Eu não, Clover sorriu, olhos brilhantes olhando para seus tênis amarelos enquanto ela caminhava, chutando uma pedra enquanto caminhavam. Você tem, Alice prometeu a ela, sentindo o começo das lágrimas começando a brotar em seus olhos. Ela limpou a garganta. Lembra quando você escalou por aquele respiradouro? E trouxe para nós aqueles pretzels e aquele queijo? Clover soprou uma framboesa. Blé. Aquele queijo tinha todas aquelas coisas nojentas. Mofo. Mofo, assentiu Clover, fazendo outra careta. Mas aqueles pretzels estavam bons, ela disse com orgulho, olhando para Alice. Muito bem, Alice concordou, dando a ela um aceno de segurança. Você acha que teremos pretzels de novo algum dia? Perguntou Clover, olhando para a estrada enevoada à frente deles. Talvez a voz de Alice vacilou, sua mão livre movendo-se para agarrar a alça da mochila. Era pesado, embalado com algumas latas de vegetais, meia caixa de fósforos, os sacos de dormir dela e de Clover e uma garrafa de água para os dois. A bolsa de Clover tinha o rosto desbotado de algum personagem de desenho animado que Alice não reconheceu. Eu já te disse o quanto gosto da sua mochila. Meu. Clover parecia surpresa, um sorriso dividindo suas bochechas arredondadas. Ela pulou um pouco em seu passo. Obrigado. Minha mãe me deu. Seus olhos se entristeceram um pouco, e Alice apertou a mão de Clover novamente. Alice se lembrou do dia em que perderam a mãe de Clover. Isso é legal. Onde ela conseguiu isso? Alice ofereceu, e Clover chutou outra pedra. Aquela grande loja no centro da cidade. É Georgia. Ela acenou de volta para sua mochila. Georgia, Alice assentiu, olhando para o estranho personagem novamente. Houve uma pausa silenciosa antes de Alice falar novamente. Clover, você se lembra do que eu disse sobre o escuro? Clover assentiu, embora seu sorriso tivesse desaparecido um pouco. Não é assustador. Você se lembra por quê? Clover olhou para Alice novamente. Por que podemos nos esconder dos monstros nele? Alice mordeu o lábio. Certo. Ela assentiu. Isso mesmo. Eu gostaria de poder me esconder na despensa da mamãe novamente. Aquele lugar era o melhor forte. Clover franziu a testa. Só temos que encontrar um forte melhor, lembra? Alice assentiu. Forte Hall, cantarolou Clover em concordância. Isso mesmo, sorriu Alice. Forte Hall estava a apenas alguns quilômetros de distância agora. Eles estavam quase lá, ou pelo menos de acordo com o mapa que ela encontrara no quarto do pai. Clover mexeu em sua mochila. E quando chegarmos lá? Estaremos seguros, Alice assentiu, franzindo as sobrancelhas um momento depois.
Mas como é seguro se não for no escuro? Porque há grandes adultos fortes lá que podem protegê-la, Alice confirmou, franzindo os lábios quando eles pisaram em um pedaço de sangue seco no concreto. E você também, certo? Clover franziu a testa, parecendo preocupado. Claro, Alice assentiu, sorrindo um pouco. Mas eles podem apenas querer levar você, ela admitiu hesitante. Por quê? Porque você é uma criança. Você também, argumentou Clover, com a testa franzida. Você tem 15 anos, certo? 14, Alice corrigiu calmamente, apertando a alça da mochila. Então eles vão levar você também, prometeu Clover. Parte dela esperava que fosse verdade. Certamente, eles devem ter desenvolvido algo para ajudar a aliviar o veneno dos monstros. Ela podia senti-lo penetrando pela pequena fatia em seu lado. Uma garra. Uma pequena fatia deixou o veneno entrar em sua corrente sanguínea. Ela ainda podia ouvir o grito de Clover quando eles foram atacados. Pegou você? Alice? Alice, ela gritou, enquanto Alice enterrava sua faca na cabeça da monstruosidade rosnante. Não, ela prometeu, levantando-se quando Clover a agarrou com um abraço. Não me pegou. Ela nunca mentiu para Clover antes disso. Ela pensou na criatura que a atacou. Bestas grandes e sombrias de pelos e espinhos rodopiantes. Pernas farpadas como as de um inseto, dentes afiados como os de um coiote, olhos impiedosos e caçadores. Todos pareciam diferentes, mas eram todos predadores. Monstros que rastejaram do chão um dia e nunca mais voltaram. Alice lembrou-se do dia em que viu Pará atirar no primeiro monstro com sua espingarda, lembrou-se de vê-lo morrer na grama ao lado do carvalho que Ma costumava amar, sangue como óleo enquanto se espalhava na terra. Respingou nas ruas por onde as duas garotas andavam. As grandes criaturas às vezes matavam as menores, Alice descobrira logo no início. Eles não tiveram misericórdia, nem mesmo de sua própria espécie. Alice, Clover sussurrou, suas botas rangendo quando ela parou abruptamente. O braço de Alice estremeceu com a parada inesperada e ela seguiu o olhar de Clover. Pouco antes do topo de uma colina na estrada, uma criatura estava empoleirada no topo de um carro capotado. Como um pássaro, seu bico era torcido como algo saído de um filme de terror, pelagem emplumada manchada e duas pernas formigando com farpas semelhantes a espinhos. Alice virou-se lentamente para Clover, levando o dedo aos lábios em silêncio. Clover assentiu. Alice examinou a área, o coração batendo forte em seus ouvidos. O silvo da criatura ecoou pela floresta nevoada. A linha das árvores não era longe, mas eles teriam que correr para alcançá-la. Havia uma van branca enferrujada por perto, a porta traseira aberta apenas uma fresta, a frente esmagada na traseira de uma minivan vermelha. Alice olhou para Clover, apontando para a van. Clover assentiu mais uma vez em concordância. Eles começaram a andar, passos cuidadosos e calculados. Alice manteve os olhos na criatura, segurando a mão de Clover com força toda vez que ela mexia sua cabeça deformada. Seu lado doía, quase como se o veneno estivesse tentando retornar a um de sua própria espécie. Alice cerrou os dentes, seguindo Clover enquanto ela caminhava cuidadosamente através de um punhado de cacos de vidro, usando as lacunas de concreto claro como trampolins. O lado de Alice apertou dolorosamente. Ela apertou a mandíbula, as lágrimas brotando em seus olhos. A criatura sibilou na estrada. Ela virou a cabeça para olhar.
Clover puxou seu braço. Seu lado deu um nó mais uma vez. E assim, a bota de Alice rangeu quando ela tropeçou, mandando-a para o chão. Ela pousou os antebraços no vidro, algumas lágrimas finalmente escapando das dores agudas que agora subiam até seus ombros. Alice! Clover sussurrou com urgência, ainda puxando seu braço, mas os olhos da menina estavam presos na criatura na estrada. Alice seguiu seu olhar. Para sua angústia, ela observou o monstro virar a cabeça lentamente na direção deles, calculado e frio. Dois membros se estendiam lentamente de suas costas, e por um momento, Alice pensou que fossem braços, mas não tiveram tanta sorte. Asas monstruosas se abriram em uma lenta demonstração de poder, levantando poeira quando começaram a bater, levantando a criatura no ar. Corra, Clover, Alice disse imediatamente, já lutando para ficar de pé. Seu lado se acalmou, quase como se conhecesse o destino deles tão bem quanto ela. Trevo, agora, ela gritou, praticamente carregando a garota enquanto conduzia os dois para a van. A dupla saiu correndo, um guincho alto irrompendo no ar quando a besta voou em direção a eles. Vá, Trevo! Agora! Alice se viu gritando, praticamente batendo contra a van quando eles finalmente a alcançaram. Ela pegou Clover pelas axilas, levantando-a e seguindo logo atrás. Ela conseguiu fechar a porta quando a criatura gritou novamente, um som vil que fez o corpo inteiro de Alice doer. Ela basicamente jogou Clover no chão da van, envolvendo-a em seus braços e protegendo sua cabeça quando a fera se conectou com a lateral do veículo. O vidro se estilhaçou e Clover gritou enquanto Alice tentava apressadamente cobrir a boca com a mão. Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Ela se pegou chorando. Um monstro rugiu, as garras guinchando enquanto rasgavam o exterior de metal da van. Os pneus rangeram, a van inteira balançando enquanto a fera jogava seu corpo nela uma e outra vez. Clover ainda estava gritando. Você tem que ficar quieta, querida, por favor, Alice implorou, silenciando-a o melhor que pôde, mas um grito saiu de sua própria garganta quando a criatura bateu na van mais uma vez. O mundo deles girou quando a van finalmente tombou na beira da estrada, rolando para o lado e depois mais uma vez para o teto. Ela tentou proteger o pequeno corpo de Clover, abraçando-a até que o rolamento parasse, a besta rugindo do lado de fora enquanto a cabeça de Alice latejava e seu lado doía amargamente. Ela apertou Clover com mais força. Por favor. Apenas mais alguns quilômetros. A van rangeu, o metal chiando quando as garras da besta finalmente penetraram no interior. Alice soluçou. O silvo da criatura foi 10 vezes mais alto do que quando ela começou a abrir caminho pela cabine da van, rangendo os dentes. O tiroteio fez todo o corpo de Alice ficar tenso. Ela segurou Clover impossivelmente mais perto enquanto a besta gemia um barulho profano. Sangue escuro escorria, salpicando a bochecha de Alice. As armas continuaram para sempre, até que o lamento sobrenatural da criatura finalmente cessou. Alice respirava com dificuldade. Está morto, ela sussurrou em descrença. Olá, uma voz chamou. Alice olhou para a luz do dia que entrava pelas frestas na parede da van. Olá, a voz chamou novamente. Olá. Alice gritou de volta, com a garganta rouca. Olá, a voz confirmou, passos na calçada se aproximando. Parece uma criança, um estranho murmurou do outro lado. Espere, querida, estamos tirando você daqui. Docinho.
Alice não era chamada assim desde antes. Clover, ela sussurrou em compreensão, olhando para a garota em seus braços. Os olhos de Clover estavam fechados, suas bochechas redondas pálidas. Trevo, ela repetiu, sacudindo-a um pouco. Ela piscou. Se Clover. Lágrimas brotaram em seus olhos quando a porta foi finalmente aberta. Vamos, querida, vamos ver, uma voz disse, a van se movendo quando alguém entrou. Eles usavam roupas camufladas, armas amarradas nas costas. Alguém puxou Alice para longe de Clover. Você está bem, querida? Um homem rude perguntou, sua voz lembrando Alice de parar. Ela está bem, certo? Trevo? Alice perguntou, as lágrimas tornando sua visão turva. Os soldados pareciam sombrios. Alice balançou a cabeça. Nós vamos levá-la para nossos médicos no Forte Ver, ok, querida? Uma mulher prometeu gentilmente, movendo-se para colocar a mão nas costas de Alice. Alice assentiu, observando enquanto eles cuidadosamente pegavam Clover. Forte, ela repetiu quando ela percebeu. Forte, a mulher concordou, esfregando círculos nas costas. Forte errou. Você ouviu falar? Alice começou a chorar. Ah, querida, a mulher franziu a testa, puxando-a para um abraço enquanto caminhavam. Um caminhão militar estava estacionado ao longe. Quando chegaram, Alice arqueou as costas para ver no fundo, onde um homem estava sentado com Clover em uma cama. Ela estava enrolada em um cobertor, os olhos ainda fechados e em paz. Alice balançou a cabeça novamente. Faremos tudo o que pudermos, eu prometo, a mulher ofereceu enquanto subia para se sentar ao lado de Alice. Vocês dois tiveram sorte de termos encontrado vocês. Ela estava esperando por isso. Esperando para entregar Clover aos soldados e dizer que ela havia sido envenenada. Diga a eles que o veneno dos monstros estava correndo em suas veias. As palavras estavam presas em sua garganta. Ela se virou lentamente para o para-brisa dianteiro, virando as costas para Clover enquanto balançava a cabeça. Não temos sorte. E aí, galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.